Nós estamos no mês, este ano a gente está trabalhando com o tema, o tempo de servir. E nesse mês especificamente, o nosso tema é estudando e obedecendo a palavra de Deus. Então, os irmãos devem esperar que a gente vai falar um pouquinho mais nesse mês a respeito de estudar a palavra de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, mas a gente está incentivando os irmãos a fazerem isso, a terem um hábito de leitura da palavra, de ter um método. Eu já falei para vocês, eu falei no domingo passado, que a minha vida mudou quando eu tive um método. Ter um método melhorou muito o meu relacionamento com Deus, porque a partir de um método eu aprendi que o método cria uma rotina saudável. Então tem gente que, eu gosto de ler a Bíblia uma vez por mês, eu faço uma campanha, né? Eu separo um dia para ler a Bíblia. É melhor você ler a Bíblia, então, todo dia, né, do que ler uma vez por mês. É melhor ler a Bíblia todo dia do que uma vez por semana. Ler uma vez por semana é muito bom, mas melhor ainda é você ler a Bíblia todos os dias, porque é uma rotina saudável. E outra, a palavra de Deus, ela é algo para ser vivido todos os dias. Ela tem todo dia uma mensagem nova. Eu sempre digo, e vou repetir, vocês vão cansar de me ouvir falar disso, de que a melhor coisa que Deus tem para nos dizer é aquilo que Ele está falando hoje. A palavra que Deus falou ontem, ela não serve mais, ela perdeu a validade. Ela é mais ou menos que nem o maná. E o maná na Bíblia, ele representa, de certa forma, a palavra de Deus, que é diário, que tem nutrientes que alimentam a nossa alma, que alimentam a nossa vida. Um maná que é nutritivo para o nosso coração. Só que o maná tinha um segredo, você não podia deixar para o dia seguinte. No dia seguinte tinha que cair mais maná. Então, irmãos, o maná tem que cair todos os dias. Se você deixar para o dia seguinte, o maná do dia anterior já perdeu o sentido. Eu compartilhei com vocês esses tempos, acho que foi até domingo passado que eu falei sobre isso, que eu estava vendo minhas anotações muito antigas, lá de 2015, 2014, e eu estava encontrando tanta coisa linda e maravilhosa. Gente, foi tão lindo. Mas como foi incrível aquela temporada em que Deus falou coisas comigo tão incríveis. Só que essas coisas estão no passado, elas já não fazem mais sentido hoje. Foram incríveis no passado. Eu vivi momentos maravilhosos com Deus, e agora eu até esqueci daquilo. Eu fui ler lá nas minhas anotações, estavam lá, mas eu tinha até esquecido que eu tinha passado por isso, e foi bom relembrar, mas isso é um sinal de que aquela bênção, ela já não funciona mais hoje. Hoje eu preciso de uma bênção renovada. E sabe onde é que está a bênção renovada? Na palavra de Deus. Às vezes eu escuto as pessoas falarem que Deus não fala com ela. Já viu alguém reclamar disso? Deus não fala comigo. Mas é claro que Deus não fala com você. Se você não lê a Bíblia, Deus não fala com você. Você quer ver Deus falar? Abre a Bíblia. Toda vez que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Então a gente pode partir do pressuposto de que todo texto bíblico lido é um texto, é a palavra de Deus. Deus falando conosco. Então a gente pode ler a palavra, degustar, e não importa o que Ele diga, qualquer palavra que Deus diga é linda, qualquer palavra é maravilhosa. Deus sabe o que é importante para a gente naquele momento, nem sempre é o que a gente quer. Às vezes está com uma dor e quer que Deus fale daquela dor, mas Deus tem outro assunto, né? Você abriu lá um texto qualquer para escutar sobre aquela dor, e aí Deus colocou lá o versículo, né? Louvai ao Senhor todos os povos, por exemplo. Sim, acho que isso aqui não é Deus, não está me falando nada, porque Ele tinha que falar da minha dor. O negócio de louvar ao Senhor todos os povos, né? Não sou nem eu, é os povos que tem que louvar. E a minha dor onde fica? Mas essa é a palavra de Deus. Se Deus está me falando isso, então é isso que eu tenho que, essa é a palavra, é isso que eu tenho que viver, é isso que fica no meu coração. A minha dor, eventualmente, até Deus, olha, aproveitando, né? Depois de falar bastante dos povos, de meditar que os povos devem louvar ao Senhor, aí no finalzinho da oração você põe lá uma nota. Senhor, aproveitando que a gente está conversando, tem uma dor aqui e tal, se eu puder dar um jeito, né? Não tem problema, mas o importante é o que Deus diz. O que Deus diz é mais importante do que o que você tem para dizer a Ele. Isso é uma verdade que a gente precisa guardar no coração e que precisa orientar a nossa vida. O que Deus tem para me dizer é mais importante do que o que eu tenho para dizer a Ele. É até estranho que a gente fale tanto,
né? Nossas orações, elas são um monte de palavras, e a gente fica falando coisas a Deus, mas será que essas coisas realmente são do interesse do reino de Deus? Será que elas realmente interessam a Deus? Qual é o assunto que Deus queria falar? Se perguntasse para Deus no início da oração: Deus, eu quero conversar contigo, mas eu quero saber qual é o assunto que o Senhor gosta. O que será que Deus iria responder? Será que ele ia falar: eu quero falar da unha encravada aí que você tem, não é? Que esse é o seu assunto. Mas será que é o assunto de Deus? É isso que ele quer falar? Se você parasse para pensar nisso, qual seria de fato o conteúdo da sua oração? Irmãos, nós precisamos estar na palavra de Deus todos os dias. Isso tinha que ser algo, tinha que ser a nossa vida, e nós deveríamos separar um texto por dia, uma mensagem, uma frase, um versículo, e carregar ele no nosso dia, andar com esse versículo. Aquela é a palavra de Deus para hoje, e aquilo deveria ficar no nosso coração. Aqui em 2 aos Coríntios, como eu disse a vocês, capítulo 10, verso 4 diz: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ou a mais importante aqui, e a gente tem que levar isso em consideração, é que a palavra de Deus, ela não está em paz com o mundo. A palavra de Deus não está em paz com o mundo. Entre o mundo e a palavra de Deus tem uma luta, tem uma guerra, existe um conflito. Mas é pior, existe um conflito entre a palavra de Deus e o seu próprio eu. Aquilo que você é humano, é carnal, aquilo que em você está longe de Deus, né? É simplesmente coisa do pecado em você. Existe uma falta de sintonia com a palavra de Deus. Então a primeira coisa é que não espere que a palavra de Deus ela seja exatamente uma coisa digerível, que seja uma coisa tranquila, fácil, algo que você vai ler e aquilo, né? Aquilo vai casar com você de uma forma bonita, lisa, sem problema, não. A palavra de Deus, ela tem um confronto conosco, ela tem uma luta, é como se fosse uma guerra. A palavra de Deus tem uma guerra conosco. E talvez venha daí o fato de que não é muito fácil ler a palavra de Deus. Talvez até venha daí o fato de que muita gente não gosta de ler a Bíblia. E eu entendo quem não gosta de ler a Bíblia, porque de fato a Bíblia ela tem um certo confronto conosco. Para ler a Bíblia você tem que fazer uma certa matemática mental, tem que fazer um certo exercício emocional para você se adaptar à palavra de Deus. Uma certa abertura que a gente não quer fazer. E aí você vai ter que gastar uma certa energia, uma energia mental, mas principalmente uma energia emocional. E ainda acima de tudo, uma energia espiritual. Você gasta uma energia porque você está num confronto quando você está diante da Bíblia. A Bíblia é um confronto conosco. E não é muito fácil. Você está em guerra com a palavra de Deus. E você tem que levar isso em consideração, porque quando você está lendo a Bíblia, essa guerra se torna manifesta. É uma guerra contra seu eu, uma guerra contra o seu pecado, é uma guerra contra a sua preguiça, no mínimo, né? Se você parar bem, a leitura da palavra, primeiro já é uma guerra contra a preguiça. Por que você não lê a Bíblia? Eu acho que muita gente aqui não lê a Bíblia, e nem é porque não gosta da Bíblia, ou porque não gosta de Deus, ou porque não liga para Deus. Eu nem acho que é isso. Eu acho que é preguiça mesmo, né? A Bíblia tem que ser interpretada. Às vezes é uma linguagem que não me agrada muito. Podia ler, fosse uma linguagem mais imediata, né? Fosse uma coisa mais, por exemplo, um negócio meio bem-humorado assim, para a gente ler e ficar meio engraçado de repente, ou que fosse uma linguagem mais ou menos como esses grandes escritores do nosso tempo, que escrevem textos que são gostosos de ler. A Bíblia nem se preocupou em ser gostosa de ler, por exemplo. E aí quando você vai ler a palavra, tem uma certa dificuldade, tudo é difícil. O texto é difícil, a mensagem é difícil, ela nos confronta, ela não vem imediatamente, ela precisa ser degustada, e você precisa de tempo. Pode ser que hoje eu não chegue à verdade na palavra, pode ser que eu precise de mais tempo. Tudo isso gera um confronto. E quando você está diante da palavra, esse confronto, ele vai gastando suas energias emocionais, seu tempo, e isso vai deixando talvez você meio até angustiado, inclusive. Você pensa duas vezes até antes de ler a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que realmente existe um conflito entre você e a palavra. Existe uma espécie de guerra. E Paulo fala nesse texto sobre essa guerra. A guerra que existe entre nós e a palavra. E a palavra tem que ganhar essa guerra, claro, né?
Paulo fala que nós temos armas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ele falou isso no nosso texto. Ele disse aqui, destruindo raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Você tem que saber que existe dentro de você um mecanismo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu não sei se você tinha consciência disso, mas tem uma parte de você que não quer o conhecimento de Deus. E é contra o conhecimento de Deus. Tem uma parte de você que foge do conhecimento de Deus. O que me levaria ao conhecimento de Deus? Você sabe que a palavra faria isso. Mas aí, então, como é a palavra, você não quer a palavra. Você vai fugir dela, você não vai gostar dela. Vai ter todo um conjunto de armas. Hoje à noite nós vamos falar sobre essas armas. Mas agora eu quero destacar essa luta que existe entre você e a palavra. Bem, deixa eu te falar uma coisa. A palavra tem que ganhar. Se é você que está ganhando, porque veja, você tem um mecanismo contra o conhecimento de Deus, mas não é você que tem que ganhar essa luta. Quem tem que ganhar essa luta é a palavra. E, infelizmente, na vida de muita gente, são as pessoas que estão vencendo. Não é a palavra que está ganhando. A palavra tem que ganhar. O ponto é dela. E é 1 ponto por dia que ela ganha. Ela ganhou 1 ponto. Quando você abriu o coração, quando você humildemente se colocou diante da palavra e disse: Deus, aqui estou eu, fala comigo. E você é humilde, e você é aberto, e você está pronto para as mudanças. Quando isso acontece, a palavra ganha 1 ponto. E sabe, tem muita gente que a palavra não ganha 1 ponto há muito tempo. É como se fosse um jogo no qual você está ganhando. Você está ganhando? Fala a verdade. Você está ganhando? Nos nossos filhos, quando eles ganham, principalmente quando são os pequenos, né? Quando eles ganham muito, existe um conflito entre pai e filho, entre mãe e filho. É um conflito de vontades. Quando a vontade do filho sobressai todas as vezes, e só ele ganha, isso é amargo, não é verdade? É amargo para as crianças quando elas sempre ganham na luta com seus pais, pois a mesma coisa vale na nossa luta com a palavra de Deus. É amargo para nós quando nós ganhamos todas as vezes. Nós ganhamos quando lemos e não nos importamos com o que lemos. Nós ganhamos quando nós simplesmente não lemos e damos lugar à nossa própria preguiça, à nossa própria indisciplina, nosso próprio desleixo, nossa própria ineficiência diante do Senhor. Quando damos lugar a isso, a gente está ganhando 1 ponto. 1 ponto por dia. E você ganha 1 ponto, 2, 3, 10, 50, 100, 200, e você vai ganhando, e à medida que ganha, você perde. Você perde relacionamento com Deus, você perde paz de espírito, você perde poder do Espírito Santo na sua vida, você perde transformações que poderiam ser feitas no teu coração e que não são feitas porque você não dá lugar à palavra de Deus. Tua família perde porque verdades que poderiam ser implantadas na tua família através da tua vida já não são mais. Tua família perde porque já não existe mais o referencial da palavra de Deus. Agora cada um vai seguir o seu caminho, e isso é amargo, é terrível para uma família. Nós não podemos ganhar essa luta, a gente precisa perder, a gente tem que ser quebrado pela palavra. A gente tem que ser destruído por ela. E quando Paulo fala dessa luta entre nós e a palavra, ele vai dizer exatamente isso: a palavra tem que ganhar. Hoje à noite eu quero falar das armas que a gente usa contra a palavra de Deus. E todos nós temos dentro de nosso coração essas armas. Mas hoje eu quero falar sobre esse conflito que existe entre nós e a palavra de Deus. Primeiro aqui Paulo fala de um confronto. Capítulo 10, nós lemos versos 4 e 5. Olha o confronto. As armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Primeiro existe uma guerra. E eu tenho que ter consciência disso. Toda vez que eu abro a palavra de Deus, eu estou consciente de uma guerra. Tem uma luta que começa dentro de mim. Existe uma luta enorme aí fora, inclusive. Uma luta até armada, inclusive, entre as pessoas. Mas tudo isso é contra Deus. Mas a guerra começa no meu próprio coração. Toda vez que eu abro a palavra de Deus, eu enfrento uma luta. É uma luta contra meu eu, contra o pecado que habita no meu coração, e Paulo nos fala desse confronto. Em segundo lugar, Paulo fala da conquista
Quem é que ganha essa luta? Paulo termina o verso 5 dizendo: levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. O que é levando cativo? Levando cativo significa que a palavra ganhou. A palavra ganhou porque ela aprisionou o raciocínio. Aqui não é uma guerra onde a palavra mata. Não, mas ela aprisiona. Ela faz um prisioneiro. Ela transforma um cativo. Ela pega alguém e faz dele um cativo. Ela conseguiu prendê-lo finalmente. E aqui Paulo fala: o que foi preso? O pensamento. Eu comecei a buscar a palavra e no início houve uma luta entre eu e a palavra, mas eu dei o ponto à palavra e a palavra ganhou. O que a palavra fez? A palavra cativou o meu pensamento. Ela escravizou. Aqui a palavra é literalmente escravizar. O pensamento é escravizado pela palavra. Você se entrega e a palavra então algema o pensamento. Agora você está pela palavra e você está algemado. Para um pouco para pensar nisso. Pensa nessa figura. Você está algemado pela palavra. Para onde ela vai me guiar? Ela vai me guiar para onde ela quiser. E se não é um caminho que eu queira, um caminho que eu goste, não importa. Eu estou algemado. Agora eu estou à mercê dela. É ela que vai dizer. E aí nós somos conduzidos, guiados por ela. A palavra, no final, ela conquista. E qual é o fim de tudo? O final de tudo é o versículo 6. Paulo termina dizendo: estamos prontos para punir toda a desobediência quando alcançardes a plena obediência. Sabe qual é o final de tudo? O final é a punição total e completa da desobediência. E eu acho engraçado Paulo falar isso, e muito bonito. Não é punido aqui o desobediente. Não é o desobediente que é punido, é a desobediência. A desobediência é que é punida. A desobediência, ela sofre um golpe. E sabe o que é que vinga a desobediência? A obediência. Quando você obedece a Deus, a desobediência foi vingada. É como se você desse, é como se você fizesse de fato uma vingança. Uma retaliação contra a própria desobediência. E como é que se faz uma retaliação contra a desobediência? Paulo termina dizendo: cumprindo a obediência. Você obedece, e quando você obedece, aí você chegou aonde a palavra queria, um servo obediente. É por isso que a palavra de Deus é tão importante nas nossas vidas, porque ela tem esse poder de ganhar de nós. Ela é mais poderosa do que nós. As nossas armas são carnais, Paulo começou dizendo, mas as armas da palavra de Deus são poderosas. Eu uso raciocínios idiotas contra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem raciocínios espirituais para me ajudar, para me vencer de fato. Se eu der lugar à palavra de Deus, e se eu deixar ela trabalhar na minha vida, ela vai conquistar o meu coração. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai me transformar num cativo dela mesma, cativo da palavra. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico agora que fala exatamente sobre isso. Um cântico que nos fala sobre a palavra de Deus. E nós vamos meditar na letra dessa música e pensar o que é que nós precisamos de fato. Qual deve ser o nosso interesse, o que devemos buscar além da palavra de Deus. Nós vamos nos render a ela e nós vamos deixar o nosso coração na palavra, para que a palavra o transforme, para que ela o renove. Nós vamos fazer isso neste momento, através deste cântico. As palavras que a gente vai cantar são palavras de alguém que foi rendido pela palavra de Deus, alguém que foi seduzido pela palavra, se desarmou e agora está entregue à palavra. É a palavra que sabe, já não importa mais o que vai acontecer, não importa mais, é a palavra que sabe. Que decisão você vai tomar, não importa, é a palavra que sabe. Nós vamos cantar assim ao Senhor e vamos, através do cântico, nos render à palavra de Deus em nossas vidas. O cântico diz: crer e observar. Uma nota sobre essa palavra observar. Observar aqui não significa observar com os olhos. De fato, a palavra observar pode significar observar, olhar com os olhos. Mas observar significa outra coisa. Observar significa atentar para aquilo. Significa obedecer. Quando eu digo que eu observo a palavra, significa que eu obedeço a palavra, que eu coloco ela na minha vida e ando nela. É isso que significa observar.
Então significa crer e obedecer. Essa é a disposição que vamos colocar agora diante do Senhor, a disposição de crer e observar a palavra de Deus. Vamos lá, em Jesus confiar, diga. Diga, em Jesus. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Eu quero que você pare um pouco agora e que você pense nessa letra. Quando você segue a palavra do Senhor e quando você a busca, aí está a verdadeira alegria. É trilhar um caminho de paz, é o que diz a palavra. Quando você busca a palavra de Deus, você encontra o caminho da tua paz. Sabe por que paz? Porque tem uma guerra dentro de você. É o que o pecado faz com você. É o que o pecado faz comigo. E quando a gente busca a palavra de Deus, ela é uma verdade que nos coloca em paz. Quando ela ganha, não tem guerra, é só ela. É só ela. Vamos ver a segunda estrofe? Põe lá a segunda estrofe. Ao andarmos, olha o que diz. Ao andarmos com Deus, recebemos do céu direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Olha esse campo de batalha: tristeza, dor, prova. Essa é a marca da nossa vida quando nós não buscamos a palavra de Deus. A nossa vida é marcada por esse tipo de conflito. Um conflito que só pode ser solucionado, apaziguado, quando estamos diante da palavra de Deus. Ela é a apaziguadora desse conflito. Tristeza, dor, angústias, problemas de relacionamento, tudo isso a palavra de Deus julga, condena e aprisiona o nosso pensamento à obediência a ela. Vamos ver a terceira estrofe, o que é que diz? Inefável prazer, olha o que é que diz, vamos lá? Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Você percebeu onde é que está a paz do teu coração? E por que falta paz no teu coração? Sabe por que falta paz no teu coração? Porque você não busca a palavra. A palavra é o fator da nossa paz. Lembra que tem uma guerra. E quando você ouve a voz de Deus no teu coração, quando você dá lugar à palavra de Deus, a palavra de Deus, ela te dá a paz. Tem mais uma? Tem mais uma, vamos lá? Resoluto. E antes de cantar, deixa eu falar uma coisa. Resoluto. Sabe o que significa resoluto? Significa eu estou disposto, eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que é resoluto. Tá certo? Então você vai falar agora resoluto. Vamos lá? Resoluto, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. A gente vai cantar de novo essa estrofe. Agora vamos ficar em pé. Só a igreja, tá bom? E aí quando entrar o estribilho, aí eu quero ver a banda bem bonita cantando. Mas a estrofe vamos cantar só a igreja. Resoluto, Senhor, e com todo fervor nós queremos seguir os teus passos. Esse é o segredo para a paz e para a vitória em nossas vidas. A busca da palavra de Deus, a vontade da busca da palavra do Senhor. Vamos lá, resoluto, somente a igreja. Vamos lá? Resoluto,
observar, vamos lá? Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Senhor, estamos nós agora diante do Senhor. Senhor, entendemos que a Tua palavra é tão fundamental para as nossas vidas. Ela é o segredo da nossa paz, o segredo da nossa vitória. Senhor, desperta-nos para a Tua palavra, para buscá-la, para lê-la. Desperta-nos, ó Pai, para buscar essa palavra que é viva, Senhor. Não é uma letra morta, é uma letra viva. É algo que cai no nosso coração e que germina dentro de nós e produz algo lindo, belo para o Senhor. Pai, que a Tua palavra, ó Deus, ela esteja em nós. Que nós possamos estar resolutos para buscá-la. Resolutos, ó Deus, para abri-la, lê-la, estudá-la e colocá-la em prática no nosso viver diário. Senhor, aqui está o Teu povo resoluto, Senhor, querendo buscá-la, querendo vivê-la, querendo, ó Pai, que ela seja realmente o padrão de nossas vidas, que ela nos oriente nas nossas decisões. Senhor, escraviza nosso pensamento, Senhor. Nosso pensamento, ele vai para tanto lugar, nosso pensamento está em tanta coisa, mas não está no Senhor, não está na obediência. Pai, escraviza nosso pensamento, coloca algema no pensamento, não deixa, Pai, nosso pensamento escapar do Senhor, para que ele pense no Senhor, para que ele te busque, para que ele, ó Pai, viva para a glória do Senhor. Ó Deus, coloca Teu pensamento dentro de nós, e o Teu pensamento é a palavra de Deus em nós. Aqui está o Teu povo, Senhor. Opera, ó Deus, a Tua cura no Teu povo, cura esse conflito interior que há dentro de nós, essa guerra que só pode ser solucionada diante da palavra do Senhor. Eu clamo assim, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém, Senhor.